Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas 16 minutos, e a gente volta a falar sobre essa exposição que acontece no Nacafa. Agora, Pedro Lucena, o artista plástico Pedro Lucena, fala sobre sua exposição Inclassificáveis. Ele já está lá com o Fernando Palmeira, não é isso mesmo, Fernando? Pois é, Porlane, o Pedrão está aqui do nosso lado, esse cara que sabe o que é arte. Olha só a maravilha que a gente vai mostrar agora. O Pedro vai cumprimentar e convidar também a você para essa grande exposição Inclassificáveis. Pedro, nos fale dessa sua arte, dessa exposição e convide os seus amigos, os artistas, enfim, a todos nós. Isso, bom dia a todos. Eu estou aqui para convidar vocês, todo mundo, quem estiver podendo passar por aqui hoje, a partir das 19 horas, das 19 às 23, para prestigiar e celebrar comigo a arte, né? E a exposição fala um pouco sobre tribos, sobre grupos, sobre etnias, ancestralidade. E é uma aventura que eu estou fazendo dentro até mesmo as telas. Geralmente eu não costumo pintar. E comecei até de uma escala bem grande. E hoje, a partir das 19, todo mundo, quem puder aparecer, a exposição fica até o dia 15 de outubro. E aqui, no Nacafa, na Amélia Rosa, do lado do Menezão, e também no Nacafa do Shopping, no Parque Shopping. A inspiração do grande compositor Arnaldo Antunes, Inclassificáveis. Essa música lhe inspirou de que forma aí? O Arnaldo e o Chico Science, né? São a composição dupla. Eles falam sobre o povo brasileiro, sobre essa nossa coisa, nossa faceta de não ter uma classificação. A gente tem uma mistura muito grande, uma amálgama, e a gente precisa saber, uma amálgama, a gente precisa saber trabalhar isso, mostrar para o mundo que a gente é muito mais que o branco, o preto e o indígena. Você fala em indígena, você teve como maiores referências os padrões de pinturas corporais indígenas, também, como você ressalta, africanas, as obras ilustrando aí cada vez mais a multimídia e trazendo essa maravilha de espetáculo que você nos proporciona no Nacafa. Fique à vontade aí para falar mais sobre alguns detalhes de alguma obra e convidar a todos. E também a gente não pode esquecer que essa exposição ela é um collab, né? Ela é uma colaboração. Eu convidei 2 artistas para trabalhar comigo, eles assinam junto comigo uma série. É o Vado e o Hermas Carvalho. Eles vão estar aqui hoje à noite também para receber as pessoas e para a gente conversar, para a gente rir, para a gente falar mais sobre os trabalhos e para receber os amigos, os artistas e você que está em casa assistindo a gente. Muito obrigado e parabéns para você que nos dá esse presente aqui na Nacafa, que fica na Antônio Gomes de Barros, a Amélia Rosa, 1490, a partir das 19 horas. Um abraço mais uma vez, Pedro. Muito obrigado, Isabela Bezerra, e a você por essa grande arte. Aqui do Nacafa, Jatiuca, Amélia Rosa, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Marnon de Melo, canal 525 NET, claro, 20 anos em defesa da arte. Porlane. Linda exposição de Pedro Lucena, né? Parabéns, gente. Olha, hoje, 26 de agosto, é comemorado o Dia Internacional da Luta, Dia Internacional da Igualdade Feminina. A data é um marco na luta por igualdade de gênero e empoderamento. E a gente conversa agora com a cientista política Luciana Santana para saber mais sobre o desafio das mulheres em conquistarem mais espaços e o que mudou nos últimos anos. Será que mudou muita coisa? A gente vai saber agora. Bom dia para você, Luciana. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. 26 de agosto, então, e a gente vem aí com esse Dia Internacional de Igualdade Feminina. A gente está aquém de chegar a esse termo mesmo, igualdade feminina, ou a gente já alcançou muita coisa? Bom, obrigada, bom dia, né? É sempre ótimo estar aqui com vocês. E num dia que eu diria muito importante, né? Que é uma luta pela igualdade, né, da mulher, né, de uma forma mais ampla, né? E a gente sabe que a gente ainda não chegou, né, a um patamar de igualdade, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a política, né, a gente tem aí uma, né, assimetria muito grande entre, né, número de mulheres na população e mulheres que são representadas ali nos espaços de tomada de decisão, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente tem muita evolução,
né, nos últimos anos, mas hoje ainda existe muita desigualdade salarial. A mulher é muito negligenciada, né, porque às vezes precisa tirar uma licença maternidade, né? Então, numa competição no mercado de trabalho, né, isso conta muito. Então, há empresários, há pessoas que são pouco sensíveis, né, e que preferem aí dar oportunidade para os homens, considerando que isso vai ser menos oneroso ali para os seus negócios, para as suas empresas, sendo pelo contrário, né? A gente sabe que as mulheres conseguem desempenhar com muita habilidade, com muita competência, né, em todas as áreas sociais, econômicas, políticas, né? Então, é importante o quê? É importante que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. E aí, né, o dia de hoje é representativo nesse sentido, né, de que a gente precisa efetivamente garantir uma equidade, garantir uma igualdade de gênero, né? Então, isso é muito importante. E como que a gente consegue, então, Luciana, mudar esse sistema, né, que já parece que já está tão enraizado na nossa sociedade aqui no Brasil, né? Como que por onde a gente deveria começar? Deveria começar pela própria população, pelos, digamos assim, por quem está ali para dar a oportunidade de emprego? Por onde a gente começa? Bom, eu sempre falo que são múltiplos fatores, né? E a gente precisa estar atacando em várias frentes ao mesmo tempo. Então, é necessário a gente ampliar essa conscientização da sociedade, né? Em relação ao papel da mulher na sociedade, na ciência, na política, em todas as esferas da vida, né? Incluindo, né, a questão, né, de o porquê é importante pensar na mulher assim, né? Primeiro que são as receptoras de praticamente todas as políticas públicas. Ela está na ponta, é a maioria do eleitorado, é a maioria da população, é responsável ainda na maioria né, das famílias pelos cuidados domésticos, inclusive pelas questões financeiras. Quando a gente olha os dados de quantas mulheres são chefes, né, dos lares, né, isso ultrapassa muito, né, o que a gente tem, né, em relação aos homens, né? E eu diria que hoje uma falha muito grande é que as mulheres não estão nos espaços de decisão. A partir do momento que elas passam a estar efetivamente dentro desses espaços, elas acabam, né, por tomar decisões que vão tentar mudar essa realidade. Né? Então, assim, não basta dizer que, né, que os homens podem também tomar essas decisões. Né? Eles tomam decisões quando são pressionados, mas não tomam decisões, né, tal qual as próprias mulheres poderiam tomar, né, se elas estivessem nesses espaços, até porque elas conhecem exatamente a realidade, as demandas, né? Então, seria ali necessário a gente mudar essa realidade, né? Acabar com essa história, né, de que a mulher, quando participa, é sempre como uma coadjuvante. Exatamente, a mulher não é uma coadjuvante, né? Eu sempre falo, né, a mulher é protagonista. Né? Ela é protagonista na vida cotidiana. E também tem um mito muito grande, né? Que a mulher não gosta, por exemplo, de participar da política. Só que aí quando a gente olha, por exemplo, os conselhos, associações de bairros, né? São as mulheres, são a maioria. Né? E aí o que acontece? Hoje né, há problemas e há obstáculos que eu falo que os próprios partidos impõem. Quando as mulheres né, quando as mulheres querem participar efetivamente ou são convidadas a participar, muitas vezes são em momentos muito pontuais, próximo ali do prazo final, né, para você ter um percentual mínimo para garantir a cota de gênero, né?
Então, eles não incluem a mulher na vida partidária. E para a mulher ser reconhecida como uma candidata potencial, ter visibilidade, ela precisa vivenciar a vida do partido, ela precisa criar um vínculo com os eleitores, com a população, mostrar ali quais são as pautas, o que ela defende. E isso é uma construção de longo prazo, né? Não pode ser pontual. Né? Então, hoje eu vejo os partidos como a principal barreira, né, para que as mulheres se tornem competitivas e sejam eleitas, né? Porque a gente tem uma cota de gênero que garante ali que no mínimo a gente vai ter pelo menos 30% de mulheres buscando ali os cargos, né, na competição política, mas a gente não tem incentivos para que essa competição, essa participação na competição política se traduz efetivamente em representação. E esse é o grande ponto. A gente precisa ter representação de mulheres nesses espaços. Luciana, o que mudou das eleições de 2018 para cá? A gente teve um avanço dessa participação das mulheres? A gente acabou tendo um avanço que eu considero que extremamente relevante entre a eleição de 2014 e 2018, né? E aí, claro, a gente tem outros incentivos institucionais que foram criados que potencializaram essa situação, né? Então, o que mudou de 2014 para 2018? Né? O Tribunal Superior Eleitoral, junto com o STF, né? Com o Supremo Tribunal Federal, eles aprovaram ali a obrigatoriedade que os partidos deveriam destinar, pelo menos também, 30% dos recursos do fundo para candidaturas femininas. Isso obrigou os partidos a investirem nessas candidaturas, né? Hoje a gente tem, inclusive, a obrigatoriedade de inserção de mulheres nas propagandas eleitorais também, né? Tendo um peso igual entre homens e mulheres. Né? Então, o que mudou de 2014 para cá foi justamente a criação de novos incentivos institucionais para potencializar aí, a visibilidade das mulheres e, né, consequentemente, melhorar a representação política, né? Agora, entre 2018 e 2022, eu sempre falo que é uma grande incógnita, né? Vai ser muito, assim, eu diria até uma vitória das mulheres se conseguirem manter o percentual que elas têm hoje, porque com o fim das coligações, né, as federações que foram implementadas, a gente tem visto aí uma briga muito ferrenha dentro dos partidos para eles sobreviverem e terem ali pelo menos aqueles quadros que já têm alguma carreira política dentro desses espaços. Uhum. Então pode ser que a gente tenha uma baixa renovação, né, nessa eleição e isso acaba prejudicando também as mulheres. Pois é, né, gente? Mas a gente tem um número maior de candidatas, pelo menos esse ano? A gente teve um leve aumento, né, um percentual pequeno, mas a gente aumentou o número de candidatas, né, nos partidos. E quando a gente olha onde esse aumento geralmente são em partidos do centro-esquerda. Uhum. Né? Então, você tem a gente vai ter mais mulheres concorrendo do que a eleição de 2018, né? E a gente também vai ter mais mulheres com aparições nas propagandas eleitorais gratuitas, né? Então, o que a gente espera é que, né, o eleitorado ele se sensibilize, prestem atenção nessas candidaturas femininas, né? E considerem ali né, como candidatas potenciais para estar nesses espaços de decisão. Né? A gente sabe, por exemplo, há muitos problemas, por exemplo, quando a gente olha quantas candidatas mulheres estão disputando o governo em Alagoas. Nenhuma. Né? Isso é muito sério. Né? Então, onde que a gente pode atuar dentro desse cenário? Buscando também mulheres ali, candidatas que têm o potencial de fazer uma diferença dentro do legislativo, que a gente às vezes negligencia muito o papel do legislativo, mas é dentro do legislativo onde todas as decisões, todas as proposições que são apresentadas, né, pelos os chefes do executivo, seja o presidente, governador ou prefeito, né, onde tudo é apreciado, deliberado, às vezes alterado
pelos deputados, senadores, vereadores. Então, isso a gente precisa investir também em ampliar a representação feminina dentro do legislativo. Pois é, né, gente? Ficar de olho, eu acho que a população precisa, quanto mais agir como agente fiscalizador de tudo que está acontecendo, da participação das mulheres, na política, em espaços de decisão, como você já bem frisou. É uma pena quando a gente menciona de fato, né, que nós não temos nenhuma mulher candidata a governo do estado. Por quê? Será que a gente tem pouca mulher aqui no nosso estado? Não mesmo, gente. E a gente teria também nomes de peso para isso, né? Infelizmente, a forma como as coisas foram costuradas acabou afastando essa possibilidade, né? É exatamente isso, né? O que acontece, né? O ambiente político ele é muito masculino. São os homens que estão tomando decisões, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto dentro dos partidos políticos. E isso faz com que, né, as mulheres sejam escanteadas, né? Elas nunca estejam na prioridade. Mas a gente precisa quebrar, né, essa ideia, né, e achar que a mulher tem que sempre estar à sombra ali, né, das candidaturas masculinas. As mulheres têm potenciais, Alagoas tem mulheres aí que estão na política, que são muito comprometidas e que podem, né, dar uma contribuição aí, né, e ampliar esse protagonismo, né, e até gerando incentivos para que outras mulheres se sintam ali seguras de entrar no ambiente da política. É verdade. E tem um outro ponto, Paulana, que eu acho que tem a ver com isso, que a gente sabe, né, que por ser um ambiente muito masculino, a gente também considera um ambiente muito machista, no sentido que ali os candidatos ou mesmo os representantes que estão no legislativo, às vezes querem explicar para a mulher o que ela tem que fazer, mesmo ela estando na mesma função, né, que ele, né, não consideram que ela tem ali capacidade por si só, né, autonomia e independência para tomar decisões. Até para ser ouvida mesmo. Exatamente. Né? Então, a violência política, né, que vem de várias frentes, não precisa ser apenas física, é psicológica, né, isso acaba prejudicando também. Então, se a gente tem mais mulheres nesses espaços, a gente reduz, inclusive, a possibilidade de ter essas situações. Agora, Luciana, vamos mudar um pouquinho de assunto, já aproveitando que você está por aqui, né? Foi criado, a UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, criou um observatório para as eleições, para essas eleições de 2022. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse observatório, o que é que a gente deve ter aí pelos próximos dias. Bom, o Observatório das Eleições, na verdade, é uma parceria com várias instituições, né? Ele, na verdade, inicialmente, ele começou na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E ampliou para outras instituições, né? E hoje a gente tem membros aqui da Universidade Federal, inclusive faço parte desse observatório, e a gente tem acompanhado aí de forma bastante atenta todo o comportamento eleitoral, as movimentações dos candidatos, a evolução, né, e vários outros aspectos que de alguma maneira influenciam dentro desse processo eleitoral, né? Então a gente tem uma equipe extensa que está acompanhando em todos os estados e, né, especialistas que estão inclusive trabalhando a questão de gênero, as questões ambientais, o papel das redes sociais nesse processo, como que né, a gente está tendo essa variação em termos, né, de disputa eleitoral no âmbito dos estados, o próprio alinhamento com as eleições presidenciais. Então, a gente tem publicado vários estudos, né, eles estão, diariamente a gente está, né, tá com artigos aí sendo publicados, participação em mídias diversas, né, tentando trazer para a população informações, né, preciosas, importantes e conscientizadoras, né, do processo, e sempre baseado em evidências científicas, em dados que são produzidos em fontes confiáveis, produzidas pela Justiça Eleitoral, ou mesmo fontes primárias, né, pesquisas que são realizadas pelo próprio observatório. Então, é uma contribuição que a academia ela está dando para a população, né, de trazer, de tornar a política mais didática, né, incluir as pessoas nesse debate, né, e que ela possa tomar a decisão também de uma forma mais consciente. E eu acho que tem um ponto importante que é isso, né, a gente
tentar reduzir o que tem crescido no Brasil, que é a desinformação, né? Então a gente precisa buscar fontes confiáveis para a gente se informar. Pois é, quem tiver então interesse em ter acesso a essas informações que são liberadas a partir do observatório, como faz? A gente tem um site onde estão reunidos todos esses artigos, observatóriodaseleições.com.br. E também a gente está em várias mídias, né? Então a gente está no Globo, Folha de São Paulo, Diário do Nordeste. Eu diria que a gente tem mais de 20 veículos de comunicação que também estão divulgando esses artigos diariamente, né? Então acompanhar a gente aí nas redes sociais e o INCT, que é o Instituto Nacional de pesquisas na área de ciência e tecnologia, que cedia esse observatório, é onde as informações estão sendo organizadas. Muito bom, então, gente. Oportunidade, então, aí para que você possa, durante essas eleições, ter acesso à informação segura, à informação séria, para que a partir daí, então, você possa tirar as suas conclusões e fazer a tua escolha nesse momento tão democrático, né? Lu, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar ainda em outras oportunidades até outubro, tá bom? Eu estou sempre à disposição e vamos acompanhar atentamente esse processo eleitoral. Obrigada. Vamos encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar já na segunda-feira. Tenha um excelente final de semana. Até lá.